número 3 de cidadania. A gente tem crescido junto, aprendendo sobre sermos cidadãos, e apesar de sermos cidadãos dos céus, a gente tem que conhecer os nossos direitos e também os nossos deveres aqui na Terra. Nessa aula de número 3 de cidadania, a gente vai falar sobre a história da cidadania ao longo do tempo, começando pela antiguidade. Em tempos reclusos, nós temos ali dois estudiosos por volta do século 8 antes de Cristo, né? O Jaime Piscicai e o Emiliano José, que vão dizer que as profecias de Isaías e as profecias de Amós eram profecias que pregavam a favor do povo e contra os opressores. Lembra da aula passada que nós falamos que a história da cidadania, que o termo cidadania, ele se confunde também como luta. Então, é justamente essa luta que o profeta Isaías e que o profeta Amós, eles trazem nas páginas do Antigo Testamento. Vamos ler Isaías 1,17? Porque Isaías 1,17 diz assim: aprendei a fazer o bem, respeitai o direito, ó, a cidadania aí na Bíblia, protegei o oprimido e fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Veja que já há um viés cidadão, empático. A palavra direito aparece, a palavra deveres, ela está implícita, porque nós precisamos cuidar, dentro da profecia de Isaías aí, dos menos favorecidos, a viúva, o órfão, as pessoas que estão desprotegidas. Quem tem que fazer isso? O Estado, o governo e nós também que somos de Cristo. Vamos ver uma segunda profecia, agora do profeta menor chamado Amós. Portanto, já que explorais o pobre e lhe exigis tributo de trigo, edificareis casas de pedra, porém não habitareis nelas. Plantareis as mais excelentes vinhas, porém não bebereis do seu vinho, porque eu conheço as vossas inúmeras transgressões e os vossos grandes pecados. Atacais o justo, aceitais suborno e rejeitai os pobres na sua porta. Veja o viés político. Veja o viés social. Amós, no capítulo 5, no versículo 11, no versículo 12, ele vai bater doído contra as injustiças sociais. Porque tem gente que pensa que um mundo injusto a qual nós estamos inseridos, ele é um mundo que começa hoje. Não. Desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo, desde as páginas das Sagradas Escrituras, lá em 8 a.C., nós temos um enredo de exploração, de injustiça, de algo social que muitas vezes o ser humano acaba negligenciando. O segundo período na história da cidadania é o período da Grécia Antiga. Entre tais condições estavam de que fossem um homem totalmente livre. Lembra que nós falamos nas aulas passadas que o trabalho para eles na Grécia Antiga era algo nocivo, porque o trabalhador não teria condições de ir para a polis, discutir política, discutir direito. Então, trabalho para eles era coisa de escravo. Isto é, se não tivesse a necessidade de trabalhar para sobreviver.
uma vez que o envolvimento nos negócios públicos exigia dedicação integral. Então, lá na Grécia Antiga, eles viviam na polis e se dedicavam integralmente a essas questões sociais. O debate era sim acalorado. Eles passavam horas e horas e horas do dia filosofando para que chegassem a um denominador comum dentro da temática cidadania. Portanto, era pequeno o número de cidadãos que excluíam, além dos homens ocupados, comerciantes, artesãos, as mulheres e os escravos e os estrangeiros. Praticamente apenas os proprietários de terra eram livres para ter direito de decidir sobre o governo. Então não era uma coisa tão aberta, não era uma cidadania para todos, era uma cidadania para poucos, porque a mulher não podia participar, o escravo estava trabalhando, o comerciante, o artesão estava ocupado. Então, na verdade, a polis, ali na Grécia Antiga, era formada por pessoas mais abastadas, mais ricas, proprietários de terras livres que poderiam ter o direito de decidir sobre o governo. A cidadania grega era compreendida apenas por direitos políticos, participação nas decisões sobre coletividade. Eles se identificavam dessa maneira. Eles não eram os políticos que nós temos hoje, mas com certeza eram protótipos daqueles políticos que nós temos hoje, porque a política era para poucos, não era para todos. E a cidadania também. Poucos tinham muitos direitos e muitos tinham quase direito nenhum. Mas na Grécia Antiga, a cidadania estava bem restrita à classe política, à classe dos pensadores. Um terceiro período na história é o período da cidadania romana, do Império Romano. Em Roma também se encontrava patente a ideia de cidadania como capacidade de exercer direitos políticos e civis, e a distinção entre os quais possuía essa qualidade, os que não a possuíam. A cidade romana era atribuída somente aos homens livres. Então havia uma discriminação ali, uma distinção de classes. Aqueles que poderiam filosofar, aqueles que poderiam ocupar cargos políticos, aqueles que poderiam de fato ser cidadãos e aqueles que não poderiam. Nem todos os homens livres eram considerados cidadãos lá na cidadania romana. Em Roma, existiam pelo menos 3 classes sociais. A primeira é formada pelos patrícios, os descendentes dos fundadores. A segunda classe é formada pelos plebeus, que eram descendentes de estrangeiros. E a terceira classe era formada pelos escravos, que eram os prisioneiros de guerra e os que não saldavam as suas dívidas. Era assim a sociedade romana dividida, mais uma vez, questões políticas somente para aquela classe mais abastada, aquela classe que não era escravo, que não era mulher, que não era proletariado, que não era comerciante, que não era artesão, aquela classe que podia se dar ao luxo de ficar horas e horas ali teologando, filosofando e buscando aí denominadores comuns dentro da cidadania romana. O quarto período nessa história, nesse recorte que nós estamos fazendo, é o período da Idade Média, com a decadência do Império Romano e já adentrando a Idade Média aí,
ocorrem profundas alterações nas estruturas sociais. O período medieval, ele é marcado pela sociedade caracteristicamente estamental, ou seja, o Estado com rígida hierarquia de classes sociais. Ali nós tínhamos o clero, a nobreza e os servos, também os vilões e os homens livres. Tá vendo como a sociedade ela é dividida? A sociedade ela é dividida entre os bons e os maus, os que podem e os que não podem, os que têm e os que não têm. Aqui, dentro de uma configuração na Idade Média, nós temos o clero, nós temos a nobreza e nós temos também a classe de baixo, os servos, né? Que não eram considerados cidadãos, que não tinham a menor condição de exigir a sua cidadania. A igreja cristã nessa época passou a constituir-se na instituição básica do processo de transição para o tempo medieval. As relações cidadão-estado, antes reguladas pelo Império Romano, passam agora a serem controladas pelos ditames da igreja cristã. Se antes quem dava as cartas eram os políticos, agora quem vai dar as cartas é a igreja cristã, a igreja católica, que também foi injusta. Se você pegar a história da igreja, a gente não está aqui para passar pano, não, no romanismo, no catolicismo romano. Teve seus excessos, teve o seu erro. Inclusive, existe um livro de sociologia muito bom que eu quero até recomendar para vocês que querem se aprofundar nessas questões. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro do Max Weber. Você pode buscar esse livro, comprar esse livro que você vai amar. O Weber ele vai trabalhar justamente essa questão dessa luta de classes e justamente o envolvimento da religião a posteriori da reforma, contribuindo assim para o capitalismo que nós estamos envolvidos, né? A doutrina cristã na Idade Média, ao alegar liberdade e igualdade de todos os homens e a unidade familiar, provocou transformações radicais nas concepções de direito e de Estado. Então aqui era uma luta para igualdade e quem vai engrossar esse coro na Idade Média é a igreja cristã, buscando igualdade, buscando fraternidade, dizendo nas suas homilias, nas suas pregações, que todos nós somos iguais. Continuando na história, chegamos na Idade Moderna, os primeiros sinais que o desmoronamento do sistema que caracterizou, né, trava-língua, o medievo foram a privatização do poder. A questão da autoridade política foi precedida pela perda da tradição e pelo enfraquecimento dos credos religiosos institucionalizados. Foi o declínio da autoridade religiosa e tradicional que talvez tenha solapado a autoridade política, certamente provocando a sua ruína. Na Idade Média, a igreja começa a perder o poder. A industrialização, a privatização, o iluminismo, agora começa de fato fazer frente àquela questão do poder que estava muito centrado até então na igreja católica, né? Na igreja cristã. A igreja cristã perde esse poder e com o fim do feudalismo,
e com as ocorrências da formação dos estados nacionais, a sociedade ainda formada e organizada pelo clero, pela nobreza e pelo povão, volta a ter uma centralização do poder nas mãos do rei, cuja autoridade abrangia todo o território e era reconhecida como legal pelo povo. Língua, cultura e ideais comuns auxiliaram a formação desses estados nacionais. Então, agora, na Idade Moderna, esses estados nacionais eles são formados, há uma privatização, logo depois tem a Revolução Industrial, logo depois os países se tornam independentes e já não há mais esse subjugar, né, católico, apostólico, romano. Quem dava as cartas a partir de agora já não era mais uma gestão religiosa. Professor, e no Brasil, o que a gente pode elencar sobre cidadania? No Brasil, os primeiros esforços para a conquista e para o estabelecimento da cidadania, eles vão se confundir com o movimento patriótico, reivindicativo de liberdade do país, a exemplo da Inconfidência Mineira e da Guerra dos Canudos, entre outros movimentos. Então, sim, há uma temática cidadã, mas há uma temática também que muitas vezes vai se confundir com um patriotismo. O verde, o amarelo, a questão da bandeira, a questão do ser patriota. Essa questão, muitas vezes, ela vai ser confundida, né? Esse patriotismo com, de fato, a cidadania. Em seguida, as lutas pela independência do Brasil, a abolição, em 1888, pela princesa Isabel, que acaba com a escravatura, e já na República, as alternâncias democráticas, verdadeiros dilemas históricos que custaram lutas, sacrifícios e vidas humanas. A história da cidadania no Brasil está diretamente ligada ao estudo histórico da evolução constitucional do país. Lembra das diretas já? Então, as diretas já foi um movimento buscando essa cidadania, buscando esse direito ao voto, né? As pessoas elas queriam eleger os seus próprios governantes. E a temática das diretas já veio, né? E passou. E a partir de 1988, aí as eleições começam a ser feitas como nós conhecemos no Estado Democrático de Direito hoje. Fechamos mais uma aula de cidadania. Espero que você esteja aproveitando o máximo. Na aula que vem, a gente vai fechar essa disciplina, vai ser o grande finale, vai ser a nossa conclusão. Fica por aí.